Neste quarto vídeo, desta série de 4 vídeos sobre meu próximo livro, a saber, No Fragor da Batalha, a disputa nossa de cada dia, vou tratar brevemente as 3 últimas partes do livro. A primeira delas é o milenarismo. Nem todos sabem exatamente o que seja o milenarismo, mas explico de maneira breve. O milenarismo surge, antes de tudo, com os judeus, que esperavam que o Messias lhes trouxesse um reino milenar terrestre. O Messias reinaria na terra com os judeus. Essa era a esperança de muitos judeus antes da vinda de Cristo. De algum modo, certos católicos herdaram esta doutrina através de Papias. Papias foi um discípulo de São João que, exatamente por discípulo de São João, teve grande prestígio junto aos primeiros padres da igreja, São Justino, etc, etc. E eles adotaram o que se chama o sistema de milenarismo mitigado, segundo o qual Cristo, antes do fim dos tempos, viria à Terra para reinar durante 1000 anos só com os eleitos. Seria um mundo de perfeição sem as sequelas do pecado original. Isto a partir de uma passagem do livro de São João, o Apocalipse, que fala exatamente de um milênio, de 1000 anos, do tempo milenário. Já desde sempre, houve reações entre os católicos. São Justino diz que ele defendia o milenarismo, mas isto não era tranquilo, havia muitos que se opunham a isto. Isto foi assim até que São Jerônimo e depois, sobretudo, Santo Agostinho, disseram que isto não passava de fábulas ridículas. Esta doutrina, então, renasce no século XII de outra maneira, com Joaquim de Fiori, o abade cisterciense, cuja doutrina foi impugnada, foi condenada pela Igreja. E depois reaparecerá mais proximamente a doutrina dos primeiros padres da Igreja, com um escritor chamado Lacunza, chileno, e mais possantemente na segunda metade do século XX com o padre Leonardo Castellani. Mas, em 1944, o Santo Ofício, com a aprovação de Pio XII, interditou a defesa e o ensino do sistema do milenarismo mitigado, que, segundo o documento derígio oficial, não pode ser ensinado sem perigo para a fé. Apesar disso, o padre Castellani continuou a defender o milenarismo e hoje, sobretudo no mundo hispânico, mas também no Brasil, há defensores disto que está interditado pela Igreja. Então, o que faço aí? Mostro o documento oficial de interdição, nesta parte do livro, mostro qual era a posição de Santo Tomás de Aquino e de Santo Agostinho quanto a isto, né? E com o intuito de exatamente disputar contra uma doutrina equivocada que está interditada pela Igreja. A outra parte é sobre tomismo. E há 2 escritos aí. Um é para ajudar, sobretudo, os estudantes de Santo Tomás e os tradutores de Santo Tomás. É o documento em que eu dou os principais termos e expressões usados por Santo Tomás que trazem alguma dificuldade de compreensão ou de tradução. O segundo é um longo opúsculo em que eu falo das grandezas e das misérias do neotomismo.
ou seja, o movimento de renascimento do tomismo que se deu a partir da encíclica de Leão XIII, Aeterni Patris. Vou ali falando dos grandes expoentes do neotomismo, né? São vários, entre os quais Garrigou Lagrange, Etienne Gilson, Santiago Ramírez, Cornélio Fabro, etc, etc. Vou falando de cada um, de suas grandezas e de suas misérias. E, sobretudo, de sua miséria no campo da teologia política. E mostrando que apenas dois grandes teólogos não erraram neste âmbito. Primeiro, o grande cardeal Pie de Poitiers, que é o inspirador do lema do pontificado de São Pio X, ou seja, instaurar tudo em Cristo, e um leigo da década de 1950, 60, chamada Johnson. E, por fim, como anunciei no primeiro vídeo desta série de 4 vídeos, o livro vai terminar com 2 apêndices que não são meus. São longos opúsculos de novéis tomistas. Um Pedro Valeriano, que escreve um impressionante e espetacular opúsculo sobre o declínio da cristandade, a apostasia, as diversas revoluções, a revolução que é hoje hegemônica no mundo. Tenho certeza de que gostarão muito deste opúsculo, que eu, aliás, já havia publicado, mas agora está aperfeiçoado, revisado, melhorado. É um belíssimo opúsculo longo. E o outro é de Orlan Salgado, que escreve com o título algo irônico, Contra Errores Pirula. Pirula é o pseudônimo de um darwinista muito famoso na internet, ao jovem, né? E Orlan, com muito humor também, acaba por destroçar certo vídeo seu em que não faz senão amontoar contradições, negações do que tinha acabado de dizer. Por exemplo, quanto à espécie, porque a certa altura diz Pirula que você não é da espécie humana, você está homem. Você não é homem, você está homem. E depois tenta definir espécie. Primeiro diz que não há espécie, depois tenta definir espécie e vai nesse vendaval, nesse carrossel de verdadeiras contradições, que em verdade, são as contradições típicas do darwinismo. Então também é um excelente opúsculo, esse de Orlan Salgado de Barros. Então, publicar 2 novéis tomistas corresponde a meu intuito de, aos 71 anos, começar a passar o bastão para novas gerações de tomistas. Muito obrigado pela atenção e espero que adquiram e gostem, usufruam do livro No Fragor da Batalha, a disputa nossa de cada dia.